Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite, pastor Alexandre. Uma honra estar aqui essa noite. E Deus, Ele quer falar contigo, você crê nisso? Eu creio muito nisso. Ele tem separado algo para nós essa noite. Nós precisamos estar com o coração aberto para receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Abra o teu coração, coloque os teus olhos em Deus essa noite e deixa Ele falar com você. Não se disperse, não deixe com que nada tire a tua atenção desse tempo, porque Deus te trouxe aqui, e se Ele te trouxe aqui, é porque Ele tem algo para você, especificamente para você hoje, e para você também que está nos assistindo hoje, da sua casa, assistindo pelo YouTube. Deus tem algo para a tua vida, amém? Eu quero que você, antes de nós iniciarmos, que você feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa noite, Deus, que o Senhor venha tocar em cada um, ó Pai. A tua palavra diz que a verdade é que o Senhor fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que nós não percebamos, Senhor, mas ainda assim o Senhor fala. Então nós pedimos, ó Pai, que toda distração, Pai, que toda mentira, Deus, que tudo aquilo que tem tentado bloquear a nossa audição, Pai, seja repreendido agora em nome de Jesus, Deus. Nós queremos ouvir a sua voz nessa noite, Pai, nós queremos falar contigo nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém, amém? Quem pode abrir a Bíblia comigo em João, capítulo 2, versículo 1, vamos lá em João. João capítulo 2, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também e seus discípulos foram convidados para o casamento. Acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Jesus disse-lhes: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: agora tirai um pouco, e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, desconhecendo sua procedência, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado da água, chamou o noivo, e disse-lhe: todos servem primeiro o vinho bom, e quando todos os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Vou me ajeitar aqui só um instante. A palavra diz que estava Jesus e seus discípulos e a sua mãe em um casamento em Caná da Galileia. E é interessante porque quando nós paramos para analisar o contexto do cristão, o cristão, ele precisa estar o tempo todo em festa. O cristão precisa ser um povo alegre, um povo feliz, um povo que busca Deus. E ali estavam eles em um casamento, em uma festa de casamento. E quando nós paramos para analisar tudo o que começa a acontecer naquele lugar, e a palavra diz que o vinho se acaba naquele lugar, o vinho se acaba naquele casamento, e ali então se acaba uma bebida importante do casamento, uma bebida essencial para aquele casamento. E nós sabemos que
o vinho ele não representa somente uma bebida, mas a alegria. Ele não representa somente uma bebida, mas representa também a unção. Ele não representa somente uma bebida. Ali havia cessado o vinho daquele lugar. Nós hoje vivemos um tempo onde nós olhamos ao nosso redor, nós olhamos tudo o que tem acontecido, já de alguns meses para cá, do ano passado para cá principalmente. Nós vemos um tempo onde parece que o vinho cessou, onde parece que o vinho acabou, e nós olhamos e pensamos que o vinho literalmente acabou, que a alegria cessou. Muitas pessoas já não encontram motivos para se alegrar, muitas pessoas já não encontram motivos para glorificar a Deus, muitas pessoas estão o tempo todo chorando, sofrendo. Nós vimos aqui uma lista de pessoas que estão doentes, fizemos orações agora há pouco. Quantas pessoas estão doentes nesse tempo? Quantas pessoas estão passando por situações difíceis nesse tempo? Quantas pessoas? Então nós olhamos todo o contexto, pessoas desempregadas, uma guerra política no nosso país, não só no nosso país, mas nas nações, e nós vemos tudo o que tem acontecido, e parece que o vinho cessou literalmente. E então, não somente uma alegria física, mas parece que as pessoas estão cada vez mais frias, parece que o espiritual das pessoas tem cessado, as pessoas têm deixado de buscar Deus, muitas pessoas têm se afastado de Deus, muitas pessoas estão esfriando na fé, e nós vemos toda essa situação, pessoas cada vez mais frias, e a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, muitas coisas se esfriariam, e estão se esfriando no final dos tempos, e nós vemos tudo o que tem acontecido, e parece realmente que o vinho acabou. E eu acho muito interessante porque Maria, quando ela percebe que o vinho acabou naquela festa, e então ela entende que algo está errado naquele lugar, porque a festa deveria ter vinho, e ela olha e fala: o vinho acabou. E então ela começa a se agitar por conta do vinho ter acabado, e ela começa a se agitar, o vinho acabou. O vinho acabou, e é muito interessante, porque quando eu estava meditando nesse texto, então Deus mostrou para mim, revelou no meu coração, que muitas vezes nós somos como Maria, nós como povo de Deus, como escolhidos de Deus, que muitas vezes estamos liderando pessoas, que muitas vezes estamos conduzindo pessoas, porque todo cristão, ele tem um chamado para conduzir pessoas. Ele precisa fazer a diferença onde ele está. Ele precisa fazer a diferença. É necessário que um cristão faça a diferença. E quando nós nos deparamos com uma situação desse tipo, e eu já me deparei com isso em mim muitas vezes, e eu olho para tudo que tem acontecido e falo: Deus, o que nós vamos fazer? As pessoas estão se afastando, as pessoas estão deixando de buscar a Tua presença, muitas pessoas estão se escondendo com medo do vírus, estão se escondendo de vir até a igreja, estão se escondendo de buscar Deus. Deus, o que a gente faz? Parece que o vinho acabou, então nós nos agitamos, e nós queremos talvez apressar a hora de Jesus, porque nós achamos que se nós fôssemos Deus, nós faríamos melhor que Ele. Nós pensamos que se nós fôssemos Deus, o mundo seria diferente. A verdade é que muitas vezes nós não conseguimos deixar nem a nossa própria vida organizada, muitas vezes nem o nosso próprio guarda-roupa, a nossa própria casa, o nosso próprio quarto, a sala, e pensamos que sendo Deus nós seríamos diferentes, que Deus poderia fazer algo diferente, Deus poderia cessar esse vírus agora, poderia cessar toda essa situação, essa crise agora, Deus poderia acabar com a corrupção do país agora, poderia, claro que poderia, mas existe a hora certa para Jesus, existe o tempo certo para que Ele comece a operar o seu milagre, e não é a nossa pressão, não adianta você pressionar Jesus,
Fala: Jesus, agora eu vou te colocar na parede e você tem que resolver o meu problema, você tem que resolver essa situação. Não adianta. Deus sabe a hora certa. Jesus separou o tempo certo. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que nós vemos com isso? Que há um tempo determinado para o choro, há um tempo determinado para o sofrimento. Claro que aqui na terra sempre haverá sofrimento, mas para cada fase, cada nível de sofrimento há um término, e o último término é quando Jesus voltar, é quando nós nos encontrarmos com Jesus. Esse será o último término. Mas de tudo o que tem acontecido, eu tenho entendido que não adianta nós tentarmos forçar uma situação, não adianta. O tempo aonde o vinho parece ter acabado, não é tempo de você ficar agitado e se desesperar, mas é tempo de você buscar ainda mais a Deus. É tempo de você mergulhar ainda mais em Deus. Esse é o tempo. Está tudo muito apertado, busca ainda mais a Deus. Ah, mas eu nunca busquei a Deus. Então começa a buscar a Deus. Mergulhe em Deus. Não fica parado e também não fica desesperado, porque nada, nenhuma agitação sua vai resolver esse tempo, senão a mão de Deus. É necessário com que Deus coloque a mão sobre tudo o que tem acontecido. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender isso. Nos tempos onde eu tive mais dificuldade, foi os tempos, infelizmente nós esperamos as dificuldades, mas os tempos onde eu tive mais dificuldade, foi os tempos onde eu mais cresci em Deus, onde mais eu me aproximei de Deus. Eu falei: Deus, eu preciso do Senhor, e eu reconheci que eu precisava dEle, e então Ele começou a fazer algo na minha vida, entende? Se a coisa está difícil, dificulta a vida do diabo e começa a orar. E começa a se levantar em oração. E quando você se levanta em oração, as maldições do mundo se cessam. Quando você se levanta em oração, o choro do mundo começa a cessar. Quando você se levanta em oração, o mundo para de dormir nas trevas, porque você está se posicionando como filho de Deus. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. É necessário um posicionamento como filhos de Deus. E nesse tempo eu tenho entendido que nós não podemos deixar com que as preocupações tomem conta, com que a agitação tome conta, com que o medo tome conta. Nós precisamos conduzir. Nós precisamos levar a palavra, levar a luz às pessoas que estão aí fora. Ontem uma moça que estudou comigo na faculdade mandou mensagem para mim e falou: minha tia está entubada, coloque ela em oração aí na tua igreja, começa a orar por ela. Fazia muito tempo que eu nem lembrava dela direito, tomara que ela não esteja assistindo, mas ela veio me pedir oração. Por quê? Porque o mundo sabe a quem procurar, a quem recorrer. Ele vai procurar aquele que reflete a glória de Deus. Se você reflete a glória de Deus, pessoas vão te procurar, porque estão necessitando da presença de Deus, e vai ser a hora de você apresentar Jesus para essas pessoas. Você precisa apresentar Jesus para essas pessoas, e esse é o seu papel, conduzir o mundo de volta para Jesus, nesse tempo. E eu confesso que ela fazendo esse pedido, eu orei só um pouquinho. Ontem eu estava muito corrido, eu orei muito pouco. Hoje eu orei muito pouco. Mas ela mandou mensagem e falou: nossa, minha tia já teve um resultado, já teve uma melhora. Ontem os médicos falaram que não tinha mais jeito, e agora parece que já teve uma resposta. E eu olhei e falei: bom Deus, eu sei que a minha oração foi muito curta, mas a tua misericórdia é muito grande. Porque não foi nem pela minha oração, mas foi pela fé dela. Ela veio buscar a Deus. Ela veio recorrer a Deus, e Deus começou a trazer resposta. Esse é o tempo. Deus quer te usar nesse tempo, fazer a diferença como nunca antes. Eu lembro algumas vezes, eu até contei aqui, em um dos cultos de sábado,
aqui na Tribos, que eu lembro um tempo onde eu estava passando por muita luta, estava muito difícil, as coisas estavam muito complicadas, e certa vez era sexta-feira à noite, e eu vim orar aqui no tabernáculo, e eu comecei a orar aqui, e algumas pessoas que no final nós íamos sair, íamos comer um lanche, fazer alguma coisa, e as pessoas entravam no tabernáculo e falavam, vamos, a gente está indo para a praça, a gente está indo comer lanche, a gente está indo, você não vai, né? E eu lembro que eu queria ficar mais um pouco, e falei, bom, já estou indo, e eu falei para Deus, meu celular ele estava já na exclamação, estava para descarregar, né? E eu falei para Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar orando até o celular desligar, já está na exclamação, já faz tempo que eu estou aqui, está quase desligando, mas eu sei que eu fiquei orando lá 30, 40, 50, uma hora, o celular não desligava, eu estava tocando música, não desligava, e eu entendi que Deus me queria ali, e eu fui ficando, e falando com Deus, e me abrindo com Deus, e ali foi um tempo de transformação, que seja esse tempo, não o tempo onde você vai se agitar, como Maria estava agitada, e olhava para Jesus e falava, Jesus, mas e o vinho? E o meu celular está despertando, mas Jesus, Ele sabe a hora certa de fazer, e quando Maria olha para Ele e fala, você não vai fazer algo, o vinho da festa acabou, a unção da festa acabou, a alegria da festa acabou, o que você vai fazer? O mundo está perdido, está todo mundo frio, o que você vai fazer, Deus? Jesus olha assim para Maria e fala, calma aí, ainda não é chegada a minha hora, ainda não está no meu tempo de fazer, você pensa que é a hora de fazer, você pensa que é o momento de fazer, mas eu sei a hora certa de fazer. E Maria ali então, ela entende o recado de Jesus, e nós precisamos entender o recado de Jesus, nós precisamos discernir o que Ele quer de nós nesse tempo, e não ficar se agitando, não ficar se desesperando, mas é discernimento, o que Deus quer que você faça nesse tempo, como Deus quer que você conduza a tua vida nesse tempo, como Deus quer que você pregue nesse tempo, o que Deus quer de nós nesse tempo. E quando Jesus fala, Maria, não é chegada a minha hora, Maria entende, ela olha e ela discerne, e ela olha para aqueles servos daquele casamento, aqueles obreiros, as pessoas que estavam tomando conta da organização do casamento, de servir o vinho no casamento, e olha para aquelas pessoas e fala assim, olha, faz tudo o que Jesus mandar. E talvez esse tempo não é tempo de nós nos agitarmos, mas olhar para as pessoas e falar assim, começa a seguir a palavra de Deus como nunca antes, e começa a fazer tudo o que nela está escrito, começa a seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Esse é o momento. Você quer que as coisas funcionem, você quer que as coisas se resolvam, começa a buscar a Deus, começa a ler a palavra, começa a orar, começa a jejuar, e você vai ver as coisas acontecendo. Esse é o tempo, e nós precisamos entender que é o recado que nós precisamos compartilhar. As pessoas precisam entender que a fórmula não é a minha oração somente, mas é ela se posicionar em oração também. As pessoas precisam entender que não é ficar parado, ou desesperado, ou agitado, ou se esconder. As pessoas precisam entender que esse tempo exige posicionamento. E Maria, ela discerniu, e então ela falou, comecem a fazer o que o mestre está dizendo. Obedeçam o que ele diz. Então ela transmite o recado, de acordo com o discernimento, com o entendimento que ela tem daquela situação. E todos ali começam então a se preparar para fazer aquilo que Jesus queria. E começam a se preparar para fazer aquilo que Jesus estava desejando fazer naquele tempo. E começam a seguir as coordenadas de Jesus. Eu creio que na nossa nação haverá transformação,
Haverá sim, apesar dos pessimistas, apesar dos negativistas, eu creio que haverá transformação. Eu creio que haverá transformação não por mim mesmo, mas porque eu sei que Deus é fiel. E se nós estamos aqui, se nós estamos buscando, se nós estamos pagando o preço, Ele ainda vai levantar um tempo onde pessoas terão a oportunidade de conhecê-lo. Onde pessoas serão tocadas novamente. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. José, quando estava na prisão, quem lembra de José do Egito na prisão, ele não ficou parado, mas ele exerceu aquilo que Deus tinha para ele, e ali ele era líder. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, começaram a adorar, e as celas se abriram, e houve então um mover de libertação. Os prisioneiros nem fugiram, porque a libertação foi espiritual, mas houve um mover de libertação. O carcereiro pensou em se matar, aí Paulo falou: não, calma aí. E naquele dia houve salvação na vida daquele carcereiro e na família dele. Então nós vemos que o tempo da dificuldade não é tempo de se agitar, mas é tempo de buscar ainda mais, de adorar ainda mais, mergulhar mais. Como é? O microfone estava falhando um pouco. Mas esse é o tempo de nós buscarmos a Deus. E eu vou voltar aqui no texto, porque eu já me perdi um pouquinho. Então Maria diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí versículo 6, e estavam ali postas 6 talhas de pedra, para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. Então ali eles começam a se movimentar, e começam a obedecer o comando de Jesus. Esse é o tempo de nós obedecermos o comando de Jesus. É tempo de você pedir ativação da tua audição espiritual. É pedir que Deus ative a tua audição espiritual. E não somente a tua audição espiritual, mas a tua voz profética. Para dar o comando certo para aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus. Esse é o tempo. Então todos se movimentaram e fizeram aquilo que Jesus mandou. E levaram aquelas águas que já não eram mais águas, e já estavam transformadas em vinho, até o mestre-sala, para que ele provasse aquele vinho. E quando ele prova, a palavra diz que ele não sabia a procedência daquele vinho, e ele fica surpreso e fala: bom, todos servem o melhor vinho no início da festa, e deixam o pior vinho, o vinho inferior, para o final. Mas nesse caso, vocês guardaram o melhor vinho para o final. E ele mal sabia que ali havia sido operado um milagre, e a verdade é que aquele vinho, ele muito possivelmente não tinha um sabor que nós conhecemos, mas um sabor que vem do céu. E Deus não quer derramar coisas que nós conhecemos, Ele quer derramar coisas novas. É hora de nós buscarmos coisas novas, sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos no passado, presos em coisas que aconteceram lá atrás, em eventos que aconteceram lá atrás, em moveres que aconteceram lá atrás. Sabe, Deus quer derramar tantas coisas incríveis e poderosas sobre nós, que nunca foi visto antes. Que nunca foi visto antes. E é tempo de nós adquirirmos esse entendimento, de que Deus quer nos levar a um novo nível de intimidade, de profundidade com Ele, aonde o vinho não vai ter um sabor comum, aonde não vai ter um sabor cotidiano, não vai ter um sabor que nós estamos acostumados, mas um sabor tão especial, uma glória que virá de uma forma tão especial, tão genuína, uma glória de avivamento, um vinho de avivamento. E hoje eu creio muito que Jesus, Ele é o nosso avivamento. E quando eu penso no vinho novo, eu penso que quando Jesus se entregou na cruz por nós,
Quando Jesus ele morreu na cruz por nós, o sacrifício foi um, mas a misericórdia dele se renova a cada dia. O vinho se renova a cada dia. A cada manhã é como se esse sacrifício estivesse acontecendo novamente, porque todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos, todo dia nós erramos, e todo dia nós temos oportunidade de arrependimento. Porque a misericórdia dele é grande. Porque o amor dele é grande, porque a compaixão dele é grande. Todos os dias nós temos Jesus. Todos os dias nós temos a renovação. Todos os dias nós temos a presença de Deus se renovando em nós. Nós precisamos buscar isso com força, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Esse é o tempo. E eu creio que se a igreja se posicionar hoje, a igreja vai desfrutar de coisas grandiosas. A igreja vai desfrutar de coisas poderosas em Deus. Todo dia há uma nova oportunidade para nós. Nós sabemos, eu sei, falo de mim, eu sei o quanto eu sou falho, eu sei o quanto eu não mereço nada, mas eu sei o quanto a misericórdia de Deus é grande. Eu sei o quanto a graça de Deus é grande. Eu sei o quanto o amor de Deus é grande. E nesse tempo, Ele quer renovar a nossa alegria. Ele quer renovar o nosso vinho. E Ele quer renovar a nossa unção. Ele quer nos renovar nesse tempo. Se nós passarmos a buscar isso, como a palavra de Deus diz, versículo 1, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então nós entendemos que, quando há essa busca, quando há esse entendimento, quando há esse descanso em Deus, e quando há esse mover de Deus, a glória de Deus vem, e todas as pessoas à nossa volta passarão a crer em quem Ele é. Amém? Eu quero que você preste atenção nisso. Lázaro, quando estava morto, muitas pessoas se agitaram, e a palavra mostra que quando Jesus chega, aparentemente ele já estava atrasado, aparentemente a vida de Lázaro já tinha cessado, e o corpo de Lázaro já fedia, já não havia mais chance para Lázaro. Mas quando Jesus chega naquele lugar, e muitas pessoas ainda agitadas, Jesus opera o milagre e fala: Lázaro, vem para fora. Ainda que as lutas pareçam não acabar, ainda que a sua vida esteja cheia de lutas, esteja cheia de dificuldades, ainda que o seu coração esteja agitado, coloque o teu coração em Deus e deixa Ele fazer algo novo em você, algo diferente em você. E esse vinho novo, ele não vai ser em dose pequena, ele vai transbordar sobre a tua vida. Não é tempo mais de nós nos contentarmos com o raso, e sim com o profundo. Mergulhar em quem Ele é, mergulhar no coração de Deus, e deixar Ele agir. Amém?